Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa aqui do projeto Leia. Nós estamos trabalhando com textos normativos, textos legais. Já tem muita aula lá no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, não está acompanhando, aproveite, vai lá e se inscreva, falando sobre esses textos normativos, que são os textos que servem para trazer as leis e as normas das instituições, da sociedade, as que valem para todo o país, as que valem para o estado, para a cidade, tudo isso nós já vimos lá nas nossas aulas. E agora nós vamos fazer algumas atividades para interpretar esse tipo de texto, para você conhecer como é que pode cair as questões sobre esse tipo de texto. Então, eu já vou começar aqui com a nossa primeira questão. Primeiro, começando com a leitura do artigo 5º da Constituição Federal. Não está completo, eu coloquei alguns trechos, né, porque ele é maior. Então, nós vamos fazer a leitura do texto e a partir da leitura desse texto, que é um texto legal, que está lá na nossa Constituição, na nossa legislação, nós vamos fazer a interpretação, algumas questões de interpretação para quando você tiver que fazer uma prova, ou quando cair algum texto desse tipo, você conseguir entender o que quer dizer interpretar. Então vamos para a leitura? Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos da lei. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aí pulou 2, vocês viram? Vamos para o terceiro. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E aqui nós temos o 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E aqui, ó, o 35º. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Alguns incisos aqui foram selecionados justamente para que nós conheçamos algumas partes desse artigo, do artigo 5º. Esse artigo ele é um dos mais importantes da nossa Constituição. Ele fala dos direitos e deveres de todo cidadão brasileiro, inclusive dos estrangeiros que são residentes no nosso país. Direito à vida, à liberdade, à igualdade. E aqui nós temos algumas questões sobre esse artigo. Primeiro, ele pergunta aqui, ó, o que significa a inviolabilidade do direito à vida? Quer dizer que o direito à vida não pode ser violado, né? Tentativa de homicídio, crimes, a nossa Constituição proíbe esse tipo de coisa. Então, é inviolável o direito à vida. E depois tem uma pergunta. Por que é importante garantir a liberdade de expressão, mas vedar o anonimato? Por que tem isso na nossa lei? Já pararam para pensar sobre isso? Todo mundo tem liberdade de expressão. Você pode dizer, né, aquilo que você pensa. No entanto, você não pode se esconder atrás do anonimato, que é o que muita gente faz nas redes sociais, criando contas falsas e perfis falsos, para dizer coisas que agridem as outras pessoas e às vezes cometer crimes. Porque liberdade de expressão não significa que a pessoa tem direito de cometer crime de racismo, de homofobia, né, de intolerância religiosa. Inclusive, isso também está contido ali na nossa Constituição Federal, que é a maior lei do nosso país, que rege aí, né, todas as instituições, o funcionamento do nosso país. Então, quando a gente fala que é vedado o anonimato, é que a pessoa pode dizer, mas ela tem que se identificar, ela tem que se apresentar como quem diz aquilo, porque se ela cometer algum crime, ela também vai ter que pagar por aquele crime. Muita gente acha que por causa das redes sociais pode dizer o que quer, qualquer coisa, sair ofendendo as pessoas. Não, você disse, mas você vai ter que arcar com a consequência se aquilo for um crime, certo? Então fiquem atentos a isso. E a nossa Constituição, ela diz isso, isso é lei no nosso país. Vamos às perguntas. Questão 1. Nós temos aqui um descritor do SAEB, porque a provinha do SAEB cobra alguns descritores. Inferir informações implícitas no texto, é o descritor 9. Artigo 5º, aqui no inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
A proibição do anonimato na manifestação do pensamento tem como principal objetivo. Qual será o objetivo? Impedir críticas ao governo? Será que foi por isso que essa lei foi criada? Não, essa lei foi criada quando a nossa Constituição Federal foi criada, votada em 1988, né? Garantir que as pessoas se identifiquem ao expressar opiniões, limitar a liberdade de expressão, promover a igualdade entre homens e mulheres. E aí, o que é que a gente compreende disso? Já conseguiu achar a sua resposta? Vamos responder? A alternativa B, garantir que as pessoas se identifiquem ao expressar a sua opinião, porque se ela também disser alguma coisa ou fizer alguma coisa que seja crime, de acordo com a nossa Constituição, ela será punida. Então, ela tem que arcar com aquilo que diz. Questão 2, descritor 3, identificar o tema central de um texto. E aí, o texto que nós vamos ler, esse trechinho aí, ó. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Este inciso do artigo 5º protege principalmente o quê, né? Então, o tema aí é sobre o que ele está falando quando ele traz aí que é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Qual é o assunto a que ele se refere? Qual é o tema? O direito à propriedade, as pessoas terem lá uma casa, um carro. O direito ao trabalho, a liberdade de imprensa, ou ele se refere à privacidade e à dignidade humana? E aí, o que você acha? Já achou sua resposta aí? Vamos encontrar? Alternativa D, a privacidade e a dignidade humana. Quer dizer, esse inciso do artigo 5º tem como tema central, como assunto principal, o quê? A liberdade, a privacidade e a dignidade humana. Tá vendo como é que a gente encontra o tema central de um texto? Vamos ver o próximo. Questão 3, o descritor 15. Conhecer efeitos de sentido nos textos jurídicos. E o texto de apoio é: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. A expressão tratamento desumano ou degradante refere-se a quê? Então, ó, desumano é quando a pessoa não é tratada de forma humana, né, como o ser humano deve ser tratado. E degradante, né, é que humilha a pessoa, que desrespeita a pessoa como ser humano. Então, ele quer que a gente compreenda o que quer dizer essas palavras, o efeito de sentido. Então, vamos ver se a gente acha a resposta. Ele se refere a qualquer forma de punição legal, ele se refere à aplicação de multas por infrações, ele se refere a condições que ofendem a dignidade humana, ou ele se refere a limitações ao direito de propriedade. Então, quando ele usa essa questão, né, do desumano e do degradante, ficou claro, não ficou? Ele está se referindo a quê? A não tratar as pessoas, né, de forma que ofenda a dignidade dessa pessoa, a dignidade humana. Tá vendo como é compreender um texto jurídico? Vamos ver a próxima. Questão 4, descritor 6. Estabelecer relações entre as partes de um texto. E aí ele colocou aqui o inciso 35º aqui. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse inciso garante o quê? Que o Poder Judiciário pode ignorar as leis injustas, que todos têm acesso à justiça quando seus direitos são violados, que só o governo pode processar pessoas, ou que a liberdade de expressão é absoluta, que a pessoa pode dizer qualquer coisa. Olha, quando ele fala assim, a lei não excluirá da apreciação. Excluir é tirar. Apreciação é quando o Poder Judiciário olha o que está acontecendo e julga. Então, a lei não pode excluir da apreciação do Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a algum direito fundamental, esses direitos que são garantidos. Então, isso significa que todas as pessoas, se elas se sentirem ameaçada ou se ela sofrer uma lesão, ela tem direito à justiça, a ter acesso à justiça. Isso significa que todos têm direito ao acesso à justiça quando seus direitos são violados. Por isso, o Poder Judiciário não pode excluir de olhar, né? Não pode dizer, não, eu não quero julgar isso aqui, eu não quero olhar isso aqui.
ele é obrigado a julgar quando a pessoa se sente lesada nos seus direitos, ameaçada, e isso é obrigação da justiça, né? Dever da justiça, e é constitucional, está na nossa lei. Por isso que a justiça não pode se negar a julgar e apreciar qualquer caso que chegue até ela. Então, como nós podemos ver, o artigo 5º da Constituição ele garante direitos fundamentais, mas também impõe limites para proteger a coletividade, como nós vimos lá, que é o caso de falar que a pessoa pode dizer o que ela quer, mas ela precisa, né, se apresentar, ela não pode ficar no anonimato, porque isso garante a proteção da coletividade. Se eu digo algo que ofende outras pessoas, né, da sociedade, eu vou ter que arcar com as consequências daquilo que eu digo. Muita gente, hoje em dia, por causa da internet, acha que não dá nada. Mas olha, na nossa Constituição diz isso. Você pode dizer o que você quer, mas você vai ter que arcar com as consequências se aquilo, né, for crime ou atingir outras pessoas de maneira criminosa, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula de leitura, de interpretação, e eu te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!